mundo. São dias trabalhosos, Deus nos dando vitória, 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 porque em Cristo somos mais que vencedores. E nós temos que prestar bem atenção naquilo que diz a palavra de Deus. Eu falava no culto anterior que quantas vezes nós estamos na igreja, mas não conseguimos ser crentes. Mas como crentes? Veja o que diz a Bíblia Sagrada, Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Isso eu falei no culto anterior. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes esquecemos de pregar até para pessoas que estão próximas de nós. Porque elas não terão, entenda bem, a salvação se não ouvirem a pregação do evangelho. Paulo vai falar isso para nós, eu vou voltar aqui, lá em Romanos, no capítulo 10, versículos 13, do 13 em diante. Romanos é o 6º livro da Bíblia, depois de Atos é Romanos. O capítulo é o 10, versículo 13. Ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão, se não há quem? De quem não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós temos que pregar. E às vezes pregamos. Claro, tem a pregação formal, como eu estou fazendo agora, uma informal, um bate-papo, uma conversa, mas a missão do cristão é sempre pregar o evangelho. É sempre entrar com a palavra de Deus. Se ele não faz isso, ele está perdendo a posição dele. Entende? Ele não está fazendo o que Jesus mandou, ele não está sendo obediente. Nós temos que prestar atenção bem nisso. Se ele diz, por exemplo, amai os vossos inimigos, ele não está pedindo para você amar, ele está mandando. E às vezes nós ouvimos, mas não cremos no que ele fala e não cumprimos. E toda desobediência à palavra de Deus traz consequências. Então, temos que pregar em todo momento, porque como é que eles crerão se não ouvirem? Aí volta para o Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro, voltando ainda no 15, o evangelho que ele está falando é sobre a salvação. Meu irmãozinho, não tem outra maneira da pessoa ser salva. Só tem essa maneira, ela tem que crer no evangelho, aí nós temos que pregar que Jesus morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha um pecado, era o meu pecado, era o seu pecado, eram os nossos pecados. Só que ele venceu a morte e o inferno. Para quê? Para eu não conhecer esses dois institutos, esses dois lugares. Mas como? Você vai ficar para a semente? Não. O dia que fecharmos os olhos aqui, já vão estar na glória com Deus. Vai ser automático. Ao homem na cruz, ele disse, hoje estarás comigo aonde? De vez em quando o pessoal tem uma celeuma, uma discussão sobre debate teológico. Quando você morre, você vai dormir, vai ficar acordado, tem de perguntar, você vai comer alguma coisa? Não é? A pessoa pergunta tudo isso aí, essas perguntas que surgem. Eu não entro muito na polêmica, eu só pego as palavras do Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, em vez, não vai conhecer nem o inferno, nem a morte, vai para o paraíso. Isso é que nós temos que crer, de todo o nosso coração. Aí nós temos que pregar esse evangelho. Quem crer, aceitar e for batizado. Aí o batismo, eu digo, o batismo aqui nessa igreja é todos os domingos, depois do culto das 11 horas. E toda a última quarta do mês, depois do último culto. E o batismo é feito depois que a pessoa passa por uma aula. Aqui tem uma aula do batismo, sempre depois do culto das 2 horas da tarde do sábado. Aí tem a aula do batismo, tem que fazer, é necessário. O missionário preparou uma apostila, os pastores entregam para tirarem dúvidas sobre o batismo. Bem, então no batismo a pessoa tem um testemunho público? Sim, mas é mais do que isso. O homem despojado do corpo da carne, é o homem natural, da mágoa, do ressentimento. Ele é despojado do corpo do pecado, aquela inclinação natural para o pecado. Para quem não escutou, no culto anterior eu falei a fábula da tartaruga e o escorpião. Você conhece a história? A fábulazinha? A tartaruga estava simplesmente rio abaixo, numa boa, né? Descendo lá, nadando, e o escorpião olhando da pinguela lá da pontezinha, ele falou assim, ô dona tartaruga, isso é uma fábula, dona tartaruga, o que o senhor quer? Me dá uma carona para o outro lado. O senhor vai me dar uma ferroada, eu estou precisando, como é que eu vou fazer isso? Eu prometo à senhora. Olha lá, o senhor está prometendo, hein? Ele foi, montou no casco dela e foram os dois rio abaixo, que alegria, cantarolando tudo, mas em um certo ponto ele viu aquele pescoço carnudo, né? Ele não aguentou e pum, deu uma ferroada, e ela perdendo as forças já,
quase desmaiando. Seu escorpião, o senhor prometeu. E ele disse: sinto muito de uma tartaruga, é a minha natureza. Essa é a natureza do homem, pecaminosa. Enquanto você não tomar decisão séria por Jesus, senão você não está entrando pela porta, você não nasce de novo. Tem que nascer, reconhecer no seu coração. Isso vale para você que está em casa. Não importa se você é um jovem ou idoso, todo mundo vai fechar os olhos um dia. Os antigos diziam: para morrer, basta estar vivo. Uma hora dessa. Você veio, como eu falei, a minha mãe partiu essa semana, entenda, mas ia completar 94 anos de idade. Não sei se eu que vou completar 65, não sei se chego até lá, entende? Tem gente que passa. O avô do missionário, o seu Cornélio, foi com 101 anos de idade. Aí a irmã dele ficou com um pouquinho de inveja e foi com 102. E um dia eu fui no sepultamento, fui participar do sepultamento de uma cerimônia de uma tia do missionário. Essa morreu novinha, pessoal, 94. Essa comparação aos outros, um 101, o outro 102, com 94 foi uma garota, né? Foi nova ainda para a eternidade. Mas quantos nós conhecemos que foram mais cedo, com 40, com 30? Então, toma a decisão, creia no Evangelho, aceite Jesus, seja batizado. Que eu falei que o batismo é um testemunho público, mais do que isso. Você é despojado do corpo da carne, do corpo do pecado, e é sepultado o velho homem. Eu costumo dizer, eu nunca bebi na minha vida. Quem bebeu foi o velho, já ficava até bêbado. Aliás, ficava bêbado todo dia, só vivia bêbado, né? Ou então, nunca fumei, quem fumou foi o velho, que tinha até o dedo amarelo. Aceitei Jesus, me tornei um novo homem. Mas ao sair das águas, você está circuncidado no coração. O que é isso? É uma marca de Deus. Quando você está numa batalha espiritual, Deus, demônio, em nome de Jesus, sai. Ele olha para o seu corpo, não, ele olha para o seu espírito. Se não tem a marca de Deus, ele não lhe obedece. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 em diante, 7 filhos de Seva, judeu ambulante, queriam, entenda bem, eles queriam expulsar demônios. Nós expulsamos por Jesus a quem Paulo prega, os demônios. Nós conhecemos a Jesus, sabemos quem é Paulo, e vós, quem sois? Se apoderaram, deram uma surra neles e eles saíram voando, correndo. Só para você entender. Mas quando você tem essa marca, pode ser o cristão mais pequenininho, se sente menor no reino de Deus. Esse cristão, ele tem autoridade. O demônio treme diante dele, que ele tem a marca, ele é circuncidado no coração. Vamos recapitular então? Vamos lá? Você está sendo, está sendo despojado do corpo da carne, do corpo, né, da carne, do corpo do pecado, você sepulta o velho homem, você é circuncidado no coração, e ao sair das águas, você tem a remissão dos pecados, pronto para andar em novidade de vida. Isso tem que acontecer. Para quê? Para ser salvo. Aí vem a nossa parte. Mas quem não crê será condenado, hein? Não adianta ser batizado, tem que crer primeiro, para depois ser batizado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Por isso que nós temos que ser crentes. Nós estamos pedindo a alguém para fazer algo que Deus mandou a igreja fazer. Aí eu falei daquela senhora que ela orava, ela pedia para Jesus fazer algo que Jesus mandou que ela fizesse. Ela dizia, ela tinha um filho viciado em drogas. Senhor, tem misericórdia do filho da tua serva. Senhor, salva o filho da tua serva. Todos os dias ele se drogava. Todos os dias ele se drogava. Todos os dias. E é uma briga entre ele e o pai. Aí ela orava, não funcionava. Um dia ela estava num culto com o pastor Jaime, e eu dei uma mensagem que eu li no livro O Nome de Jesus. Olha, Jesus não expulsa demônios. Como Jesus não expulsa demônios? Preste atenção na Bíblia. Olha o que está escrito, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, não é você, entenda bem, que expulsa, não é Jesus, perdão, que expulsa o demônio, é você que crê. Se você não expulsar, o demônio não vai sair. Aí se passou, a ficha caiu. Eu entrei em oração e disse, o demônio do vício, o negócio é comigo, você vai sair do meu filho. No mesmo dia o rapaz me pediu ajuda para ficar uns dias na casa de um tio, ele foi, voltou, pastor Jaime, tem 3 meses, ele se drogava todos os dias, que ele arrumou um trabalho e nunca mais se drogou. Seja crente, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Não peça para Jesus fazer algo que ele mandou você fazer. Ainda em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho.
Quer dizer, se você está orando de maneira errada, se arrependa. Assim como se você está pecando, você está brincando, irmão. Você está desprezando a palavra de Deus. Eu vou falar isso na segunda parte. Você vai pagar um alto preço. Porque quem despreza a palavra perde. E você vai ver isso. Mas também não é só o pecado. Cara, se você está no pecado, você tem que se arrepender e pedir perdão. Mas não é somente isso. Então você está orando de maneira errada. Desculpa a expressão, já ouviu falar, tem gente que é cascuda? Tem gente que é turrona? Não, eu oro do jeito que eu sei. Eu oro do jeito que eu... Não, se Deus está falando, não é eu, esqueça o Jaime de Amorim. É o Espírito Santo que está falando. O missionário sempre falava, a fé remove a montanha. Quando ele aprendeu, que ele entendeu, ele disse, não, pessoal, não é a fé, é a sua palavra. Seja humilde em reconhecer. Então, reconheça que você está orando de maneira errada, não está orando de maneira certa, se acerte, ore de maneira certa e Deus vai lhe abençoar. Fica aqui esse recado. Não peça para Jesus fazer o que ele mandou você fazer. Vamos ver testemunhos da campanha especial do missionário R.R. Soares, na nossa cidade vizinha aqui em São José dos Campos. Vamos até lá? Diretor, São José dos Campos, por favor. Nossa próxima parada é a cidade de São José dos Campos e começa a reunião com uma linda palavra. A missão da igreja não é outra a não ser ensinar o que Jesus fez por nós, pregando para que as pessoas entendam, sejam abençoadas e aí recebam a remissão dos pecados, o perdão completo. E o que vai acontecer é que hoje vai ser isso, e podem ser curados de qualquer doença, no mínimo. Deus pode começar a sua cura, mas é preciso crer. Quem crê age, e quem age é abençoado. E aqueles que creem no poder de Deus recebem a cura. É o problema que eu fiz cirurgia na coluna e agora estou desde dezembro. Quando você fez a cirurgia? Foi no comecinho de dezembro, depois Do ano passado. A senhora foi para a cama e não levantou mais. levantei, mas caí de causa da... Caiu. Sem poder andar. Começa só com a bengala. A senhora veio aqui segurada em alguém também? Quem é a filha dela aqui? Vem cá, filha, vem cá. Isso aqui é muito bonito, pessoal. Como é que a sua mãe estava andando? Conta para mim. Muita dificuldade, praticamente arrastando os pés. Ela mal conseguia levantar os pés do chão. E agarrado em você. Agarrado. Em outra pessoa. Como é que vocês chegaram aqui hoje? Mostra para mim. Hoje nós viemos assim, ela segurando, com muita dificuldade. Assim, desse jeito. E a bengala aqui, assim, desse jeito. Agora para um pouquinho. A senhora melhorou? Me dá a bengala aqui. Tira a mão. Vamos dar um espacinho agora? Sem pôr a mão em nada. Ó. Que coisa linda. Volta agora. Vai lá dar um abraço à filha agora. Ai, filha, como é que a mãe tá andando? Oh, glória a Deus. Mesmo com dificuldades para caminhar, esta senhora comparece à reunião. Eu tô com uma síndrome pós-pólio e essa semana eu cheguei a ficar paralisada. Desde quando a senhora usa elas? Fazem uns 6 meses, mais ou menos, que eu vou receber a minha bênção em nome de Jesus. E a cura acontece em nome de Jesus. Eu tive poliomielite com 7 meses e agora há 10 anos eu estou tendo síndrome pós-pólio. Segunda-feira eu não estava andando. Só está com quantos anos? 47. Quer dizer, com 7 meses teve. 37 anos depois, a polio voltou com uma síndrome. Aí só não estava andando. Essa semana eu fiquei travada e está acontecendo sempre. Para chegar aqui hoje, só com medicação e com apoio, que eu não estava conseguindo. Aí eu tô mexendo. Já está mexendo? Eu não estava conseguindo. Irmão, o negócio é sério aqui, irmão. Muito, gente. Vocês não sabem. Eu não deixa eu segurar aqui. Vamos caminhar também. Vem cá. O corredor tá aqui. É apertadinho. Olha aqui, pessoal. Ó, pessoal. Olha que coisa linda, Jesus. Isso é bonito, Jesus. Olha a alegria dela, Jesus. Mas estava doendo demais. Acabou a dor. Ô, filha, você vem comigo aqui. Vem cá comigo. Deixa a mãe aí. Vem cá. Fica lá atrás dela lá.
Mãe, vem cá encontrar com a gente. Olha a sua mãe como é que ela está andando. Olha aqui, filha, olha como é que a sua mãe está andando. Olha a alegria dela. Ah, Jesus, o senhor é muito... Missionária, me ajuda a comer, me ajuda a trocar de roupa. O que eu não posso fazer, ela me ajuda. Vai ficar desempregada agora. Vai arranjar outro emprego. Não há mal que resista ao poder do nome de Jesus. E a ele, toda honra e toda glória. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês que alguns pediram assim, pastor Jaime, por testemunho da minha mãe, quando orando por mim, pela minha conversão, né? Aí você tem que prestar atenção. Ontem eu passei só um resumo do culto anterior. Vamos mostrar um pouquinho. Também esse não é completo, todo completo, mas é uma novela reduzida de 5 minutos. Aí você vai conhecer a dona Terezinha, simpática, né? E como ela que orava e tudo. Enquanto ela vai, eu já estou na reunião com vocês aqui, já, tá bom? Diretor, dá para passar essa novela compacta de Jaime de Amorim, mas que hoje é mais da Terezinha de Amorim Campos. Por favor. Bem, a história de quem deu a volta por cima, né? Que conheci o alcoolismo cedo. Em 1972 eu comecei a beber. Não é para ser meu filho não, mas ele é crânio. Tinha bons empregos. Ele ia trabalhar bêbado. Mas o pessoal parece que gostava muito dele e segurava, né? Perdeu vários empregos. E quando meu pai morreu em 75, aí eu mergulhei de cabeça. Quantas vezes peguei minha mãe chorando, desesperada. Às vezes a gente não tinha direito o que comer dentro de casa. Tudo acabou ali na vida do Jaime quando o papai morreu. 3 meses após a morte dele, eu perdi uma filha com acidente. Aí que eu procurei uma mulher que jogava búzio. Jogou o búzio e disse, olha, você vai perder uma pessoa da família e não vai demorar muito. Aí eu estava em casa, deu um negócio de bom. Ninguém sabia. Me aprontei e fui. Fui procurar essa amiga, que é a Alda, lá na Bonição. Aí encontrei com essa amiga. Aí eu disse, poxa, Alda, estou chateada, já perdi o Jaime, já perdi a Rose. Aí ela disse para mim assim, não fica triste não, eu não posso, eu não tenho dinheiro para te dar, mesmo eu não vou dar, porque ela era budista. Tem ali, ó, uma funerária. Era uma funerária, agora é lá uns pastores que rezam, ela nem falou hora. Tem os pastores lá que rezam, que dá óleo, que dá azeite, vai lá que tu vai se dar bem. Aí, na época, era um missionário, ainda era novinho, né? Aí conversei com ele, com outros pastores e tudo, me atenderam muito bem, chorando, eu falei, ó, vou perder meu filho. Aí, seu filho bebe? Eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí comecei a fazer as campanhas, né? Fui fazendo, botava azeite, fazia... Ele ficava desconfiado, né? Ele ficava, o que tá botando aí? Aí eu já botava no feijão, sal, tudo direitinho. Eu notava, às vezes, a comida que eu gostava, por exemplo, eu sempre gostei de uma salada que ela fazia de chicória. Não quero hoje. A roupa que eu gostava, ela ungia, eu disse, eu não quero. Eu não sabia que era aquilo, que era a unção que ela estava colocando. Comecei a desconfiar que ela estava indo, que um dia eu vi um envelope de dízimo, eu briguei. O que é? Está sendo enganada aí? Aquela discussão toda. Só está indo para esses lugares, não vá não, que isso aí não resolve nada. Isso aí não vai adiantar nada. Uma vez foi dia das mães, eu fiz um almoço, fui lá embaixo, chamei ele, disse, sai daí, demônio, sai da minha vida. Senão eu te jogo lá embaixo. Ele me agarrou pela blusa. Falei, que isso, meu filho? Eu sou tua mãe. Sai daí, sai da minha vida, demônio. Aí eu fui embora chorando, não quis nada que fizesse, mas guardei o pratinho dele. Guardei o pratinho dele, com azeite, com tudo. Aí uma noite ele deitou, ele quando notou, ele pegou, deu um soco, quebrou cama, quebrou tudo. Tava tudo endemoniado, né? E aí eles sofreram um acidente, 2 pessoas morreram. E o Jaime, eu creio ali que já há um plano de Deus na vida dele. Ele foi arremessado pro lado, assim, de um barranco que tinha na Avenida do Brasil, uma ribanceira. Eu só acordei quando eu vi a polícia. Aí que eu olhei
para minha mão, eu estava com um buraco aqui no braço, a perna toda arrasada, aí me levaram para o hospital. Creio que foi a misericórdia de Deus, porque nessa época já minha mãe já orava pela família, falava para a gente ir à igreja, não tinha assim muito conhecimento da palavra de Deus não, mas já estava intercedendo pela gente. Parei um mês por causa dos remédios, depois de um mês eu voltei a beber de novo. Foi o auge, 77, 78, 79, 80, 81 eu comecei a balançar, querer parar, que aí eu comecei, de vez em quando eu ia numa igreja. Eu orando e fazendo tudo, ele só se libertou quando ele foi. Foi quando eu dei um livro para ele, Curai os enfermos e expulsar o demônio. Até hoje eu não sei como eu cheguei na igreja de Madureira. Só sei quando o pastor, era até um obreiro, nem foi o pastor da igreja, começou a orar, eu fui pro chão. Aí eu tomei uma decisão de entrar para a mocidade da igreja. No final de 83 eu já estava dirigindo a mocidade da igreja. Deus já estava trabalhando comigo. Comecei dali a fazer a obra de Deus. E eu louvo a Deus realmente pela vida dele, porque se eu sou o que eu sou hoje, tudo começou com meu irmão. Foi demais, né? Eu fui batizada por ele, né? Uma mãe ser batizada por filho que era alcoólatra, é muita emoção, né? Te encontrar foi tão bom, eu não tinha. E hoje está na glória, Deus seja louvado, né? Temos que louvar a Deus. Agora vamos voltar para a palavra, vamos voltar aqui no Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Não tem maldade no Senhor, irmão, até mesmo na morte. Não por causa de todo o temor, não por causa da minha mãe, não. Mas na vida de todos. Pode ter certeza, Deus espera o homem até o último momento. Deus não espera você ficar fraco para deixar o diabo tocar em você e levar você. Não, ao contrário, te protege, te guarda, até você tomar uma posição firme. Entenda? Ele faz isso. Não há maldade em Deus. Não tem maldade, não há maldade nenhuma nele. Diz, porque a sua benignidade é quando? Para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiam da mão do inimigo somos nós. Como no meu caso aí, você viu de onde que eu fui tirado? Do álcool, né? E de perturbação, você viu que era perturbação, o demônio manifestava e tudo, Deus me tirou, mas para quê? Para eu dar os frutos agora. É isso que nós temos que ver. Deus nos fez dessa maneira. Nós vamos sair daqui, vamos até a carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, mas é muito especial essa carta. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Irmão, não basta ser só batizado nas águas. Você tem que ter um envolvimento com Deus. Você tem que ter um crescimento espiritual. Então, isso depende muito da oração da igreja. A igreja tem, vamos dizer, obreiros, ela tem grupo de evangelização, ela tem grupo de patrocinadores, mas ela deve ter um grupo de intercessão, de pessoas que estão diante de Deus de joelhos, orando para quê? Para que essas pessoas, todos os membros da congregação, sejam cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nós temos que orar para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em quê? Em tudo, na sua maneira de pensar, irmão. Deus vê o que eu penso. Quando eu olho para uma pessoa, Deus sabe o que eu estou pensando. Estou brincando com Deus? Eu quero andar com Deus, então eu tenho que agradar em tudo. Como é que eu vou conseguir? Conhecendo a sua plena vontade, que é que o homem seja santo, porque ele é santo, que o homem viva como morto para o pecado, realmente, como a Bíblia Sagrada diz. Aí vem o bonito aqui, em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Lembra da senhora que eu falei, lá do Vale do Ribeira? Ela cresceu no conhecimento, ela orava, era uma mulher de Deus, era uma santa de Deus, e ela orava, Jesus, salva o filho da tua serva. Quando veio o conhecimento, ela cresceu no conhecimento. Então, Deus é bom, Deus não quer que você fique dependendo da oração de outros, que você aprenda a orar, que você aprenda a fazer a obra. Ela aprendeu, ela pedia, Jesus, tira o demônio do meu filho, ela sabia até que era um demônio, não funcionava. Quando ela recebeu o conhecimento, em meu nome expulsarão demônios, ela entrou em oração, o demônio, o negócio é comigo, cresça nesse conhecimento, mas tem mais. E ele diz assim, corroborados, que palavra bonita, é bonita, mas é tão simples, corroborados é fortalecidos
Entenda, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Nós esperamos as realizações das coisas de Deus com alegria.